Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Que Deus abençoe vocês a cada dia. Irmãos, estamos aqui reunidos para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com o tema de Judas e a prevenção do suicídio, baseado em Mateus 27, versos de 3 a 5, quando diz o seguinte: Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata e os principais sacerdotes e líderes religiosos, dizendo: Pequei, pois traí sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então ele jogou no templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Irmãos, por muito tempo, algumas pessoas às vezes pensam que Judas morreu enforcado, que ele está dizendo aqui no versículo 5, que ele foi se enforcar. Mas quando você lê Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 16, diz o seguinte: Irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo disse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele foi contado conosco, participou desse ministério. Ora, este adquiriu um campo como de recompensa de pecado, e jogando-se de cabeça, partiu o seu meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Então Judas ele não morreu enforcado. Ele chegou em um campo, foi tentar se enforcar, ele ficou pendurado, partiu-se ao meio, jogando, algumas versões aqui falam que ele se jogou de cabeça, outros falam que, algumas versões falam que ele foi se enforcar e a corda partiu e ele caiu, e as suas entranhas, as suas vísceras, saíram de dentro do seu corpo. Bom, então isso é só uma curiosidade para a gente poder matar aí a informação. Aprendi isso com a minha esposa, porque eu confesso para você que eu também achava que Judas tinha morrido enforcado, mas depois que eu aprendi isso com ela e fui estudando teologia, eu vi que eu estava errado. Irmãos, nós temos aqui a ideia, a situação de estudarmos um pouco sobre a prevenção do suicídio. Bom, nós temos que a Bíblia nos mostra vários casos de suicídio. Temos, por exemplo, o rei Saul, quando ele viu que ele iria perder a batalha, ele se lançou contra a sua espada e morreu. Temos também Aitofel, que foi conselheiro de Absalão, que se enforcou, que está lá em 2 Samuel, no capítulo 17, verso 23. Temos o rei Zirim, que incendiou o palácio em torno de si e morreu. Temos Abimeleque, que tendo sido mortalmente ferido por uma pedra de moinho lançada contra ele e uma mulher. Temos Sansão e temos um quase suicídio, que foi o carcereiro no episódio de Paulo, quando ele estava preso, mas Paulo conseguiu convencer o carcereiro a não se matar. Irmãos, suicídio é algo, infelizmente, comum nos dias atuais. E o pior, está se tornando comum no meio do povo de Deus. Isso acarreta porque o suicida, ele passa a sofrer muita pressão. Ele vive uma vida de constante pressão, e o que pode acarretar também numa depressão. E isso faz com que a vida dele vai sendo cada vez mais maltratada, e ele vai sofrendo cada vez mais pressão, ele vai se desvalorizando, ele vai desgostando da vida, e com o tempo ele acha que a única maneira, ou pelo menos a maneira mais fácil de resolver os problemas dele, é ele eliminar a sua própria vida. Então, nesse momento, o depressivo, ele se suicida, ou o que está com tendências depressivas, ele acaba se suicidando, dizendo assim: vou colocar um basta em tudo isso e pronto. Aqueles que ficaram para trás, que sigam as suas vidas de uma maneira diferente. Seja esposa, seja marido, seja filhos, seja parente, seja quem for. Então, o suicida, ele pensa, ele toma esse pensamento, esse norte de pensamento. Eu vou acabar com a minha vida aqui, e quem ficar para trás, que segue uma nova vida sem mim, e que possa ser uma vida melhor. O problema é que não é tão simples quanto a gente pensa, ou pelo menos quanto ele pensa. A definição que nós temos de suicídio, se você chegar e procurar a palavra suicídio no dicionário, diz assim: desgraça ou ruína causada por ação do próprio indivíduo ou por falta de discernimento de sua previdência.
Então, nesse momento, o suicida, a maneira que o suicídio ele é estabelecido é isso aí, uma desgraça ou uma ruína causada por ação que foram sendo causadas na sua vida. Por exemplo, uma pessoa ele tem uma determinada condição financeira, então com o passar de um certo tempo, ele vai perdendo tudo que ele construiu ao longo de sua vida, ou que ele recebeu de uma herança, enfim, e ele vai perdendo tudo isso. Ele vai abrindo mão de várias coisas, até um ponto em que ele olha para os quatro cantos e ele se vê sem nada, podemos dizer assim, né? Sem nada no sentido seguinte: antes ele vivia numa cobertura de frente para o mar e agora ele está vivendo em um pequeno apartamento. Antes ele andava de um carro importado do ano e agora ele anda de um carro popular velho. Antes ele viajava 2, 3 vezes por ano e hoje ele nem viaja. Então ele foi perdendo tudo isso e foi causando muitas frustrações ao longo da sua vida. É lógico que isso não aconteceu em 2, 3 dias, isso foi causando consideravelmente a cada dia. Cada dia que passa, ia se causando isso. Ele chega num determinado momento que ele olha que a melhor maneira dele resolver tudo isso é ele acabar com a própria vida dele. No entanto, tudo que foi deixado para trás, alguém terá que assumir responsabilidades a respeito disso. Por exemplo, se ele deve a alguém, se uma pessoa precisa receber uma dívida e essa pessoa se mata, alguém terá que pagar isso. Talvez no momento em que ele perca a vida dele, ele deixe a responsabilidade para a sua família. Então tudo isso tem que ser avaliado. Então não é tão simples quanto parece. E o suicídio ele tem que pensar dessa maneira. E como que nós podemos pensar na questão do suicídio? Bom, o suicídio, quando nós pensamos nisso, nós temos que avaliar 4 coisas a respeito disso. A primeira coisa que a gente tem que avaliar é o seguinte: 4 posições que nós devemos ter. Todo aquele que comete suicídio, sob qualquer circunstância, vai para o inferno? Um cristão nunca chega a cometer suicídio porque Deus o impediria? Um cristão pode cometer suicídio, mas perderá a sua salvação? Um cristão pode cometer suicídio sem que necessariamente perca a sua salvação? E aí? O que você pensa? O que você imagina? O que você acha dessas 4 aqui que acerta? Bom, se nós formos avaliar devido à tradição religiosa que nós vivenciamos ao longo da nossa vida, que é o que basicamente toda igreja toma, é que todo aquele que comete suicídio, sob qualquer circunstância, ele vai para o inferno. Essa é a posição mais antiga e mais categórica que nós podemos assumir e podemos crer. No entanto, nós vemos que alguns versículos bíblicos nos dão uma posição um pouco diferente. A palavra de Deus nos diz que o pecado imperdoável que está lá em Marcos, capítulo 3, versos 25 a 32, é sobre a questão de blasfemar contra o Espírito Santo. Então é o único pecado imperdoável. Então, no caso, o suicídio, com base em Marcos, capítulo 3, versículos 25 a 32, ele pode ser um pecado que pode ser perdoado, sim, nos baseando nesse texto, nos baseando exclusivamente nesse texto. Pois bem, nós temos também que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos perdoa de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, como está lá em Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14, e Hebreus capítulo 10, versos de 11 a 18. Ou seja, até mesmo os pecados que iremos cometer. E sabemos também que o pecado, ele implica que o cristão cometerá amanhã, foi perdoado ou não na cruz, onde Cristo nos justificou e fomos declarados justos, sem de fato sermos, como está lá em Romanos 3, de 23 a 26, ou Romanos 8, de 29 a 30. Então, a gente tem que avaliar com muito cuidado, com muita cautela, com muito zelo,
qual é o contexto de tudo na vida de uma pessoa que provoca o ato de querer se matar, que gera esse ato de querer se matar. Nós vemos que pessoas elas sofrem com isso. O suicida, ele não dorme hoje e acorda amanhã e fala assim, hoje eu vou tirar na minha vida. Não. Tudo são coisas que vão acontecendo na sua vida num determinado período, e quanto mais rápido acontece, em um menor espaço de tempo, mais dificuldade ele encontra e menos maneira dele pensar numa saída ele encontra, o que acarreta o fato de ele querer tirar a própria vida. A igreja, ela pode ajudar nesse sentido na questão da prevenção do suicídio. A igreja, ela é um agente preventivo extremamente forte, muito eficaz para a prevenção do suicídio. Por quê? Porque dentro da igreja nós podemos encontrar uma série de coisas, como por exemplo, podemos despertar na pessoa uma boa autoestima. Quando a pessoa chega na igreja, ela está lá, um caco, vem a palavra de Deus sobre ela, e aí nós lemos para ela o que Paulo nos escreve a carta dele aos cristãos que estavam em Roma. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mas nós também lemos o João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Ou seja, nós temos uma palavra que ensina que todos estão afastados, mas também temos uma palavra que nos diz que Deus nos amou e Ele deu o Filho dele por nós. Então, para uma pessoa que está já numa situação difícil, isso para ele é como um bálsamo que ele recebe. Nós temos na igreja também a capacidade de resolução de problemas. É lógico que problemas não tão simples, problemas complexos podem ser resolvidos na igreja, mas que dependem dele. Por exemplo, você pode chegar na igreja, estar desempregado e um irmão da igreja te contratar ou te indicar para que uma empresa possa te contratar. Então a igreja ajudou nesse sentido. Você pode estar precisando fazer um tratamento médico e a igreja pode, devido a uma pessoa que conhece outra, pode abrir as portas e ajudar você nesse tratamento médico. Você precisa de ajuda com um filho ou com uma filha que está indo para um caminho errado. Então, a faixa etária de crianças do seu filho, né, de pessoas do seu filho, por exemplo, seu filho é adolescente ou se é um jovem solteiro, a faixa etária dessa pode chegar junto e abraçar essa pessoa, abraçar seu filho e falar com ele assim, não, vem com a gente e larga esse mundo aí fora, como aconteceu comigo. Então, você vê como que a igreja ela pode ser um agente que pode mudar a vida das pessoas. Por quê? Porque nós temos algo principal que nenhuma outra organização na face do planeta tem. E o que seria isso? A palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que ela é viva e eficaz. E ela é como uma espada de 2 gumes, ou seja, ela divide a alma do corpo e do espírito, divide a alma do corpo. Ela tem um poder grandioso de atuar, que ela pode mudar e transformar a vida de uma pessoa. Nenhum tipo de tratamento médico, terapeuta ocupacional pode fazer o que a palavra de Deus faz. Então a igreja ela tem sim uma grande ferramenta, a igreja sim é uma grande aliada na prevenção do suicídio. O problema é que é um assunto que às vezes nós não queremos comentar, é um assunto que nós não queremos falar, é um assunto que nós queremos esconder, é um assunto que nós não temos interesse de falar, mas que é algo que está cada vez mais comum no meio evangélico. Me lembro que há um tempo atrás circulou nas redes sociais a imagem de um pastor estrangeiro, não me recordo o nome dele, um pastor com uma família linda, ele, a esposa e filhos. Ele era pastor de uma média igreja fora do Brasil e diziam que ele tinha um ministério incrível, que ele era um homem incrível, que a sua igreja era uma igreja incrível, que ele tinha uma vida incrível e que assim. No entanto, um certo dia a esposa, ao chegar em casa, se deparou com ele pendurado
enforcado. O que isso traz para nós? Isso traz para nós o seguinte, que qualquer pessoa ela pode ser passiva de um período depressivo ou de um período em que pode sofrer muita pressão e levá-la a um suicídio. E isso, irmãos, é com qualquer pessoa, seja cristão ou seja não cristão. O cristão, ele tem tantas possibilidades e probabilidades como um não cristão de, infelizmente, se suicidar. Vai depender muito da sua mentalidade, vai depender muito da sua comunhão com Deus, vai depender muito da sua comunhão com a igreja, vai depender muito do relacionamento da pessoa em casa, se ele vive uma vida saudável, se ele vive com uma família saudável, se ele vive com pessoas que realmente o amam, que zelam pelo cuidado dele, que zelam pelo carinho com ele. Então, assim, é uma série de fatores que vão se envolvendo, que vão permeando, para que no final de todos esses fatores a pessoa possa escolher: eu vou me matar? Não, eu vou continuar a viver. Eu decidi dar cabo da minha vida? Não, eu decidi continuar a minha vida. Eu decidi que agora o mundo não me oferece mais nada, então eu não tenho motivo de estar aqui. Ou você pode optar assim: não, eu tenho uma vida toda pela frente, com grandes desafios, uma vida a eu vencer e superar todos os meus limites, então eu vou continuar sim com a minha vida, com aquilo que Deus colocou sobre mim, e ainda construirei uma vida, construirei um legado, construirei um patrimônio, construirei uma família da agora para frente. Isso assim, de uma maneira bem simplória, a gente falando. É lógico que a questão envolve muita coisa, envolve acontecimentos, envolve ações carnais, envolve ações espirituais. Às vezes a pessoa está fraca na fé e o diabo usa isso de uma maneira para que possa estar cada vez atacando a pessoa, e às vezes num determinado momento ela não suporta mais. Mas infelizmente isso é algo verdadeiro, isso é algo verídico, que acontece constantemente, porque o evangelho, a pessoa cristã, ele é constantemente atacado, e o diabo ele se alegra com isso, ele quer isso, ele sente prazer nisso, e infelizmente nós cristãos autênticos e verdadeiros sofremos com isso. Bom, então a prevenção, ela depende muito da igreja e também do convívio familiar. Se a pessoa tem um bom relacionamento com o cônjuge, ou com os pais, ou com os filhos, ou com os moradores da casa, às vezes tem lá um primo que está morando em casa, ou um tio, ou o pai ou a mãe, não sei, assim, cada realidade é uma realidade, cada casa é uma casa. Às vezes a gente não sabe o que aconteceu, de repente um parente precisou morar de favor um tempo, ou um parente veio para poder fazer um trabalho na cidade e vai ficar aí um mês e vai poder sair. Bom, ou não sei, muitas coisas são passíveis de acontecer. Mas o mais interessante é que quando a pessoa tem uma igreja onde ela pode se firmar e uma família que ela possa se apoiar, dificilmente ela vai levar um quadro de suicídio para si. Dificilmente ela vai trazer isso para a sua vida. Ela vai ver todas as dificuldades permeando a vida dela, vão chegando cada vez mais pressão, mais dificuldade, mais luta, mais problema, mas ele vai olhar para o céu e vai falar assim: Senhor, é do Senhor que vem meu socorro. Família, é em Ti, com o seu cuidado, com o seu carinho, que eu fico fortalecido. Então, apesar de acontecer qualquer coisa, eu me mantenho firme naquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. Esse que é o grande motivo. Os dois maiores agentes de prevenção do suicídio: igreja e família. Uma família que desde pequeno foi trabalhando a criança para que quando ele se tornasse e chegasse à vida adulta, ele poderia mudar a vida dele e continuar a vida dele de uma maneira diferente. Ou ele poderia chegar num determinado momento e falar assim: não, eu não tenho mais motivo de estar aqui, vou dar cabo da minha vida. Mas é essa que é o X da questão. Bom, como eu falei antes, ninguém acorda, ninguém dorme numa noite bem, depois de assistir um filme, ou comer uma pipoca, fazer um lanche, e acorda no outro dia e fala assim: hoje eu vou dar cabo da minha vida. Não, cansei de viver, cansei de estar aqui nesse mundo, chega de pagar imposto, chega de pegar fila,
chega de aguentar calor, chega de aguentar frio, eu quero acabar com a minha vida. Não, ninguém faz isso. O cara não acorda e fala assim, não, hoje eu vou me matar. Não. Você acorda e fala assim, hoje eu vou no shopping, hoje eu quero comer uma comida diferente, hoje eu vou vestir uma roupa diferente, hoje eu vou passear com minha família. Você acorda e fala isso. Agora, você acorda e fala assim, hoje eu vou dar cabo na minha vida? Não, tem coisa errada aí. Tem coisa muito errada. E isso nós precisamos observar. Nós precisamos estar atentos, porque são sinais que as pessoas começam a nos dar. Por exemplo, um dos sinais que podemos começar já a observar, uma pessoa que abandona suas atividades habituais. Sabe aquela pessoa que toda semana ia dar uma corridinha, uma caminhada no calçadão, aí de repente ela para? Ou aquela pessoa que tinha uma prática de esporte constante, jogava futebol, andava de bicicleta, ia para clube e de repente parou? Ou outras atividades comuns, como ler um livro, assistir uma televisão, a pessoa simplesmente ela vai deixando, abandonando essas atividades. Alguns, infelizmente, fazem uso de álcool e uso das drogas, acaba entrando no mundo do vício, o vício do alcoolismo, o vício da droga, o vício da pessoa acabar consumindo isso cada vez mais, e no momento em que ele consome em demasiadamente grandes quantidades, né, que o seu corpo não suporta, pode acarretar doenças como a cirrose, como a overdose. Tudo isso são coisas que vão acontecendo quando a pessoa não presta atenção naquilo que está fazendo com o seu corpo. Outras coisas que nós podemos ver são pessoas que escrevem cartas, bilhetes. Eu gostaria de escrever aqui dizendo que eu era assim, 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 assim. Ou postagens em redes sociais. As pessoas vão colocando em redes sociais fotos de luto, ou imagens, ou frases, e você vai percebendo tudo isso, vai vendo tudo isso. Então você tem que ficar atento, se é uma pessoa que você conhece, se é uma pessoa próxima de você. Pastor, quer dizer que eu tenho que ficar vigiando os outros? Não estou falando você vigiar o outro. Eu estou dizendo que quando você começa a perceber como que a pessoa tem colocado na rede social algumas postagens, algumas imagens, algumas fotos, algumas frases, algumas coisas, você pode olhar para isso e falar assim, peraí, tem coisa errada aí. Fulano nunca foi de fazer isso, Beltrano nunca foi de fazer isso, por que agora ele está fazendo? Será que está acontecendo alguma coisa? Será que não tem algo de errado no meio dessa história, não? E aí você vai lá e de repente você pode ser o instrumento que Deus vai usar para abençoar a vida desse irmão. Bom, quando a pessoa se sente desesperada, já viu pessoas se sentindo desesperada? Uma vez eu cheguei numa loja de uma pessoa que eu conhecia, essa loja infelizmente não existe mais, e o proprietário da empresa, naquele dia, ele vendia aí seus 300, 400 mil, meio milhão por mês. Naquele dia ele tinha que pagar um boleto de 30 mil, ele não tinha esse dinheiro. Então a pessoa vai ficando assim, desesperada, pensando, meu Deus, eu preciso pagar, como é que eu vou fazer? E para a honra e glória de Deus, naquele dia entrou uma pessoa e comprou parte do material de construção que ele levava, que ele vendia, e aí com o dinheiro dessa pessoa ele pôde pagar o boleto dele. Quer dizer, providência divina. Deus ele sempre provê coisas para a gente. E por último ouvir vozes que mandam a pessoa se matar. Tem pessoas que ouvem vozes, tem pessoas que chegam num ponto de alucinação tão grande que eles começam a pensar em que estão ouvindo vozes. Ou ouvem vozes mesmo, porque infelizmente o diabo ele é muito astuto, muito covarde, e ele vê pessoas que estão passando nesse momento tão difícil. E aí ele usa isso para poder pegar a pessoa e tentar dar cabo na vida da pessoa. Bom, e como agir com pessoas assim? Irmãos, pessoas que são suicidas, você começa a perceber. Às vezes ele tenta um suicídio e dá errado. Ou às vezes ele nem tentou, mas está dando brechas, momentos, né? Na escola, em casa, no trabalho, na igreja. Você vai vendo o que a pessoa fala, como ela fala, do que ela fala, e você vê que aquele contexto de palavras ali que vão sendo colocados vai levantando suspeitas, e quando você percebe, daqui a pouco você assustou e você tem uma pessoa com alto grau de depressão na sua frente e que está pensando em tirar a própria vida. Então nós precisamos estar atentos para esse tipo de situação.
Então precisamos ouvir, ver essas pessoas, conversar com elas, orientá-las e explicar à luz da palavra de Deus que ela não deve tirar a vida, apesar de toda dificuldade. Homens aí que nós vemos ao longo da história, eles também sofreram muito, homens e mulheres, mulheres como a viúva Felicidade, por exemplo, que nos conta a palavra nos conta que nos registros históricos ela foi torturada, ela teve o seu corpo parte queimado, ela morreu sendo espetada por um chifre de um touro, de um negócio assim, não me lembro qual era o animal, mas que ela persistiu até o final na vida com Cristo. Então, apesar de tudo que foi lutando contra ela, ela foi remando sempre para frente. Então, isso é um exemplo que você pode contar na igreja. Às vezes era isso que a pessoa precisava ouvir. Uma mulher comum, simples, comum, que não tinha nenhum poder extra e tal. Simplesmente Deus falou com ela e ela foi fortalecida, e ali naquele momento, quando ela mais precisou de ter forças, Deus foi sustentando a vida dela. É lógico que de uma maneira muito particular, muito especial, mas sim, aconteceu. E nós precisamos estar atentos, porque a igreja de Jesus Cristo, ela tem um compromisso de cuidar das pessoas, de cuidar do rebanho. O líder espiritual, o pastor, ele tem um cuidado com os rebanhos, com o rebanho dele, e muitas vezes ele precisa observar o que está acontecendo, e ele tem que entender e tentar enxergar um norte na direção daquela situação, para que ele possa intervir, e a igreja possa ir junto intervir também. E às vezes, irmãos, a pessoa está isso aqui de suicidar, está só querendo acender o fósforo, colocar o pavio, deixar o pavio correr e a bomba explodir. Está faltando isso aqui. Então chega a igreja de Cristo, chega os homens de Deus, as mulheres de Deus, e começam a orientar essa pessoa, e a probabilidade dela se suicidar, que antes estava enorme, aí passa a ser isso aqui. É isso que nós precisamos fazer. A igreja exerce um papel fundamental, pois tem uma mensagem de esperança, acolhimento, amor e um ambiente saudável e comunitário. Essa é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Eu te louvo porque até aqui o Senhor tem sustentado e guardado as nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Te louvo e te exalto na beleza da tua santidade, porque até aqui o Senhor tem nos dado força, paz, sabedoria e entendimento. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.